Há uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Esta é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Vibe Mundial. Apresentação do professor Wagner Borges. Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges. Estamos iniciando o programa Viagem Espiritual aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa todas as quintas-feiras às 19h30 e também aos domingos às 10 horas da manhã. Hoje aqui na parte técnica está meu amigo Euri, cobrindo a folga do Tomás. Tudo bom, Euri? Tinha um tempinho que eu não fazia programa com o Euri. Vamos ver se ele esquece relógio, essas coisas que ele aprendeu com o Tomás, e ele deixa o tempo passar. Eu acho que eu vou botar ali no estúdio para ele uma ampulheta, aquela que a areia vai descendo. Foi daí que veio a expressão, as areias do tempo, né? Eu vou botar uma ampulheta ali, vou tirar o relógio ali eletrônico e botar uma ampulheta para ver se passa mais devagar o programa. Bom, temas variados aqui no primeiro bloco, e no segundo bloco, como eu já fiz em outros programas, vou compartilhar com vocês um texto extraído do livro Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos, do mestre espiritual Sanat Kun Mahat, como eu já fiz outras vezes aqui, pontuando, interpretando as mensagens dele, e aí escolhi uma hoje bem legal para a gente fazer no segundo bloco. No primeiro bloco aqui eu deixei temas variados que eu vou então pulando entre eles para dar uma visão assim de conjunto, e um tema mais específico no segundo bloco, que é a leitura aqui do texto do livro. Bom, como eu já avisei anteriormente, os dois próximos programas, na verdade os três próximos programas, domingo, quinta e o outro domingo, serão gravados. Eu vou vir amanhã aqui na rádio gravar, porque eu estarei viajando no sábado, 5 horas da manhã, Euri, para o Rio de Janeiro de carro, né? Tem 2 amigos que vão e eu vou pegar carona com eles. Viajo às 5 para chegar lá umas 10, 10h30 no Rio de Janeiro, no bairro da Ilha do Governador. Às 14 horas já farei a primeira palestra no Grupo Espírita Irmão Demétrio, lá da Ilha do Governador. E aí serão 8 palestras a partir do dia 6, que é sábado, até o dia 14. E eu vou estar fazendo palestra em vários bairros do Rio de Janeiro. No domingo eu estarei na Casa de Caridade Rosa, que é um grupo de Umbanda, em Pedra de Guaratiba, né? Já fui lá várias vezes, vou estar no domingo de tarde. Na segunda-feira estarei na Barra da Tijuca, não para palestra, para fazer 2 podcasts, gravar 2, são 2 podcasts diferentes, em áreas diferentes do bairro da Barra da Tijuca. Na terça-feira irei a Petrópolis, pela primeira vez fazer uma palestra aberta no Grupo Espírita Degraus do Amor. Essas palestras já estão cheias, pessoal. Na quarta-feira eu vou estar no Frei Luiz, na Taquara, em Jacarepaguá, às 17h30. Na quinta-feira estarei em Duque de Caxias, a cidade onde eu cresci, no bairro da Vila São Luís, dentro de um grupo de Umbanda, fazendo uma palestra sobre saídas do corpo. Na sexta-feira eu vou estar em Guaratiba, se eu não me engano, ou Pedra de Guaratiba, eu não lembro, sempre confundo ali os 2 bairros, fazendo uma outra palestra. No sábado, dia 13, eu vou estar na União Espírita Ramatiz da Ilha do Governador, fazendo uma palestra no sábado às 17 horas, e no domingo eu vou estar como palestrante no Congresso da Sociedade Espírita Ramatiz, que eu vou todo ano, e eu vou estar fazendo a palestra de fechamento do evento. Então, uma correria, eu vou ficar no Rio 9 dias, então vou deixar 3 programas gravados. Domingo agora, a outra quinta e o outro domingo. E amanhã eu vou estar vindo gravar esses programas e vai estar comigo aqui o Rodrigo Betim. Lembra dele, Euri? E eu pedi o Rodrigo para vir novamente, ele vai trazer a flauta dele e como nós fizemos da última vez,
no segundo bloco, ele vai tocar flauta, eu vou passar algum texto para vocês, usando de trilha sonora a flauta do Rodrigo Betim. Eu só não sei se irá ao ar a entrevista que eu vou fazer com ele amanhã, ou na quinta, ou no outro domingo. A gente só vai escalonar isso amanhã, tá bom? Então, vamos lá para os temas variados que eu separei aqui no primeiro bloco. Ontem à noite eu estava dando aula para o grupo de estudos do IPPB. É um grupo que está comigo há mais de 20 anos, são 120 pessoas, estuda comigo toda quarta-feira, é um grupo fechado, não por esoterismo, são pessoas que estão há anos estudando principalmente experiências fora do corpo, e já está cheio, não tem como colocar mais ninguém. Então, toda quarta eu estou ali dando aula para a turma, escalonando os temas. E eu estou fazendo uma série de aulas sobre o histórico das saídas do corpo, personagens ao longo da história que trabalharam com a temática da saída do corpo. Então, para isso, eu faço um passeio histórico na Velha Grécia, os iniciados do Velho Egito, a tradição do Vedanta e do Yoga na Índia, o taoísmo na China, a parte tibetana, aqui a parte hermética clássica do Ocidente, e aí eu vou pegando desde a antiguidade o que as culturas antigas, a nível iniciático dentro dos templos, mencionavam sobre saídas do corpo. E aí eu vou contando a história de vários espiritualistas, vamos chamar assim, ao longo da história, e venho caminhando ao longo das eras até desembocar agora, século XXI, com as pessoas que estão trabalhando com isso modernamente. Então, ontem era a terceira parte desse material histórico, que no presente momento está com os personagens do século XIX, notadamente os ocultistas da França, Papy, Stanislas de Guaita, Eliphas Lévy. Já passei na aula anterior sobre a parte espírita do século XIX, a partir do Livro dos Espíritos, a partir de 1857, com Allan Kardec, Gabriel Delany, Leon Denis, Camille Flammarion, Ernesto Bozano, contando a história desse pessoal, o grande médium inglês Daniel Douglas Home, a grande médium americana Eleanor Piper, a fundação da Sociedade de Pesquisas Psíquicas da Inglaterra em 1882. Agora estou na parte ocultista da Europa do século XIX. Na próxima aula vamos ver no século XIX o surgimento da Sociedade Teosófica, depois entrando no século XX, as primeiras obras específicas de saídas do corpo. Então o material são 5 aulas no total, mais de 600 imagens. Por que eu estou comentando isso? Ontem, na aula em que eu comecei sobre ocultistas franceses do século XIX, notadamente na França, os precursores e fundadores da ordem martinista, que até hoje está em pé e tem alguns graus que ela cruza com graus da Amorque, da Ordem Rosa Cruz, lá em Curitiba, onde é a sede principal da Amorque aqui no Brasil, onde eu já fiz várias palestras também no auditório da Amorque. Tenho muitos amigos lá, tem um museu egípcio muito interessante lá, e dentro do complexo da Amorque tem um prédio da Ordem Martinista. E aqui em Campinas, onde eu também já fiz palestras na Amorque de Campinas, dentro do complexo tem um setor, um capítulo da Ordem Martinista. Então eu aprofundei muito a parte dos autores franceses, principalmente os da Ordem Martinista. Então, dentre tantos que eu gosto, tá, Eliphas Lévy, Papy, Martins de Pasquale, Fabre d'Olivet, que é um pouquinho antes, e eu, muito jovem, 17, 18 anos, estudando toda essa pleiade de grandes ocultistas franceses, depois, já emendando o século XX, Henri d'Urville, Albert de Rochat, depois Charles Lancelin, Hector d'Urville, uma série de caras bons que estavam encarnados na França do meio do século XIX até mais ou menos a década de 20 e pouco, 30 do século XX. Um desses autores, ele desencarnou muito jovem, se chamava Stanislas de Guaita. Ele era muito amigo do Papy, que aqui no Brasil todo mundo chama de Papus, que era o Dr. Gerardin Coase. E aí ele foi um dos precursores da fundação da Ordem Martinista. E dentre os livros dele, ele tem 4, sendo que o 4º livro ele deixou pela metade, porque ele desencarnou cedo, aos 36 anos, e foi completado o livro pelos amigos dele. Então são 4, mas na verdade são 3,5, porque ele desencarnou antes de fechar o 4º livro. Um desses livros é um clássico do ocultismo francês, se chama No Umbral do Mistério. Eu gosto muito desse livro,
já reli muitas vezes, tem textos luminares avançadíssimos para a época e que, para compreender o jeito que o Stanislas de Guaita passava as ideias nos textos, tem que ter algum conteúdo espiritual para poder ver entre linhas, no subtítulo, você vê as coisas, as pistas iniciáticas que ele deixou. Eu consigo perceber aquilo, só que eu nunca participei de grupo, nunca fui iniciado em grupo algum, né? O que eu sei veio em parte das saídas do corpo, em parte do meu próprio estudo aqui na matéria de tantos anos em cima desses temas, e cada vez estudando mais, eu vou desencarnar lendo, porque sem leitura o cérebro da gente atrofia e a gente fica estagnado. E sempre lembrando, lê muito, não para ficar preso no que lê. Tem muita gente que fica preso no conhecimento, engaiolado no ego do conhecimento, e conhecimento não é sabedoria, porque tem gente com conhecimento sem sabedoria alguma, fazendo um monte de lambança aqui na vida terrestre. Então, conhecimento equilibrado por ética, alegria e amor forma um combo, e este combo é o equilíbrio da pessoa. E aí ela passa a agir nesse conjunto com a sabedoria, ou a sabedoria dela ilustra esse conjunto, ou esse conjunto desperta nela a sabedoria. Tanto faz aí, é até redundante. Então, nesse caso, a leitura é fundamental. E neste livro, No Umbral do Mistério, tem um capítulo que se chama Êxtase, em que o Stanislas de Guaita vai comparando os tipos de fenômenos de êxtase, comparando então as expansões da consciência, tão conhecidas na literatura oriental e ocidental de temas espirituais, o chamado Samadhi do Yoga, o Satori do Zen Budismo, já no Ocidente, o estado de consciência cósmica ou expansão da consciência. Então ele começa falando nisso. Depois ele fala da condição de espírito puro, que seria o corpo mental, que não tem sequer o corpo astral, ou perispírito, ou psicossoma, envolvendo. É somente a mente, além do próprio plano astral, num plano mental sem forma e sem espaço. E aí ele passa a mencionar as saídas do corpo também. Ali, então, ele fala sobre o guardião do umbral. E lembrando que o título do livro é No Umbral do Mistério. E por que eu estou contando isso aqui para vocês? Porque há uma confusão feita com a expressão umbral, principalmente aqui no Brasil. Lá na França não tem essa confusão, ela é mais aqui, eu já vou explicar por quê. E à medida que eu vou explicando sempre isso, eu vejo o olhar de surpresa dos alunos, das pessoas, porque nós acostumamos com a expressão umbral com uma outra conotação. Na Umbanda teria outra, e no ocultismo teria uma outra. Então o nome do livro, No Umbral do Mistério, e dentro do texto se fala do guardião do umbral. Então vamos lá. Aqui no Brasil, a expressão umbral, ela apareceu na série de livros Nosso Lar, do espírita André Luiz, através do grande Chico Xavier. Então, a partir da década de 1940, foram saindo os livros dessa série espetacular, contando detalhes das comunidades extrafísicas e uma série de detalhes. No primeiro livro, Nosso Lar, o espírito conta que desencarnou, tinha problema com o alcoolismo e ficou estacionado há algum tempo num subplano inferior, que é o que seria chamado ao longo da história por diversos nomes, né? Por exemplo, o Hades, os mundos inferiores dos gregos, a Guerrina dos judeus, que a tradução seria aquele lugar de trevas e ranger de dentes. Na questão cristã, o inferno, por exemplo. A gente vai ver descrições do Dante Alighieri na Divina Comédia, dos mundos inferiores, os níveis, os 9 níveis do plano espiritual inferior. Vamos ver na Índia, cama louca. Cama é desejo, louca é lugar. Um lugar cheio de pessoas com desejos densos e atoladas. Já a literatura ocultista e teosófica vai falar plano espiritual atrasado, plano astral inferior, né? E são muitos nomes. Entretanto, na série do Nosso Lar, o André Luiz chamou de umbral para este plano inferior que toda a tradição antiga chamava de plano astral inferior, plano espiritual, e os nomes que eu citei. Então, esse termo pegou no Brasil, umbral, como sinônimo de plano espiritual inferior, né? Acontece que no ocultismo, principalmente da França, tem outra conotação, tá? Umbral, se vocês pegarem um dicionário, vocês podem agora pegar e conferir. Qual é a tradução de umbral? Limite, divisória, o limiar entre
lugares, quer dizer, um limite, uma barreira. Você fala assim, ô Euri, cuidado, se você der um passo à frente, você vai despencar no abismo, você está no limiar do abismo, quer dizer, você está numa divisória, você está em algo entre. Então, quando o André Luiz fala umbral para plano espiritual inferior, ele está querendo dizer um lugar que está no limiar entre o plano denso, que é a Terra, e o plano espiritual, vamos chamar assim, médio, um pouquinho melhor, e dizendo que há um ambiente como se fosse uma fronteira, um limite, com várias camadas, vários subplanos, com níveis diferentes, com espíritos atolados ali, porque ao desencarnarem, o corpo espiritual muito denso é atraído para um subplano do astral inferior denso compatível. Alguém desencarna, o corpo espiritual está brilhante, passa diretamente para algum lugar melhor, médio, para depois alcançar níveis mais elevados de acordo com o seu próprio caráter, sua atitude, suas causas, seus efeitos e a média do que tem. Então, o André Luiz estava correto ao chamar de umbral no sentido divisória. Só que as pessoas aqui no Brasil pegaram a expressão umbral, principalmente dentro da área espírita, como algo absoluto de um plano espiritual inferior e que todo mundo vai parar ali, igual o André Luiz, e tem que ter ajuda para passar para a comunidade extrafísica. Pessoal, André Luiz era alcoólatra, era um grande médico sanitarista, mas era por dentro um sujeito temperamental, sabe? Até mesmo um pouco violento em casa, com a família, e tinha o problema dele com o alcoolismo, e tudo isso foi deixando o corpo espiritual dele deteriorado. Quando ele desencarnou por uma doença, o corpo espiritual dele estava hiperdenso, né? Por causa das coisas da vida dele. Embora fosse um grande sanitarista, tivesse ajudado muita gente, o trato particular interno dele era um inferno. E aí o inferno de dentro busca o inferno de fora. Daí a expressão umbral. Agora, vamos passar para o contexto francês ocultista, tá? Quando você fala no umbral do mistério, você está falando no limiar do mistério. Euri, você está na entrada você está dentro de um templo iniciático antigo e você está dentro de uma iniciação. Você vai passar de grau, ou seja, está tendo uma prova iniciática, seja como neófito para ser iniciado, ou seja, um iniciado galgando um outro nível, né? Está passando por um teste, uma prova. Você entra numa sala ou num compartimento do templo e se você passar pela prova, você vai ter acesso ao outro nível. Quer dizer, aquela sala é o limiar do outro nível. Então alguém diria, o Euri está no umbral do próximo nível, quer dizer, está num ponto de passagem, num limiar, uma divisória. Daí a expressão no umbral do mistério significa no limiar dos arcanos. Os arcanos são os mistérios. Como é que será falado dentro da tradição clássica, hermética? Levantar o véu de Ísis, a Ísis com um véu, o véu do mistério. Você precisa iniciar para levantar o véu dela e ver o que está depois do véu. Desbravar o invisível, levantar o véu do mistério. Quer dizer, você está no umbral do mistério, prestes a levantar o véu e passar para o outro nível. Por outro lado, a expressão guardião de umbral, usada também pelo Stanislas de Guaita e outros ocultistas, ela tem uma antecedência na Inglaterra. Havia um grande ocultista que segundo comentários de bastidores, né, ocultistas, ele era Rosacruz, mas eu não sei confirmar isso. Só sei que ele era um grande ocultista e produziu algumas obras. Se chamava Edward Leighton. É um grande escritor, por volta da Inglaterra, 1840, 1850, mais ou menos. E ele escreveu um romance esotérico chamado Zanoni. Esse romance é um clássico internacional e ele foi traduzido durante muitos anos pela editora Pensamento, outrora pelo Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. Provavelmente algum de vocês é do Círculo, está me ouvindo, né? Eu também faço palestras lá no Círculo e o Zanoni é considerado um clássico. Neste livro, Zanoni, há um personagem chamado Glindon, que está sendo iniciado. E o que é ensinado no contexto do Zanoni, que às vezes não está muito claro para muita gente, porque tem que ter uma profundidade iniciática para entender. É ensinado de que ele precisa vencer o guardião do umbral. A expressão guardião de umbral, neste contexto esotérico, significa que a pessoa tem que vencer ela mesma, vencer as formas mentais danosas que ela cria, vencer o ego dela. Isto aparece como várias provas.
numa saída do corpo, o próprio ego personificado na frente, dizendo: daqui você não passa, a não ser que você me vença. Se você não me vencer, eu vou te devorar. São metáforas, você não vai pegar isso ao pé da letra. Quando você mergulha para dentro para uma introspecção ou um estado de interiorização para chegar na meditação, você está mergulhando no universo interno. E aí está um perigo, porque ao mergulhar para dentro, você está sozinho ou sozinha. Você está fazendo uma ronda dentro de você mesmo, você mesma. Então, ao mergulhar para dentro, é o desconhecido de dentro. A gente conhece, na verdade, mais para fora, pelos 5 sentidos. E, Euri, tem gente que conhece mais a vida alheia do que a si mesmo. É verdade ou não é? Então, quando a gente mergulha para dentro, a gente fica com medo, porque está no desconhecido. E nós estamos sozinhos, a pedir ajuda para quem? Então, ao mergulhar para dentro, encontramos coisas que a gente às vezes nem está consciente. Daí alguém fala: você vai encontrar o lado sombra. Mas aí você fala: eu vou jogar a luz para erradicar a sombra? Não. Você, se tentar jogar a luz para erradicar a sombra, já é a sombra trabalhando com o teu ego. Você tem que integrar, porque você é um ser só. Integre suas sombras dentro da luz do teu esclarecimento e torne uma coisa só e transforme a sombra em força luminosa agora para agir e melhorar a si mesmo. Isto também é o guardião do umbral, a sombra de dentro, ou o ser que aparece fora, que não é um espírito, mas a ejeção de si mesmo, do seu ego na frente, como um obstáculo. Isso ganhou o nome de guardião de umbral na tradição hermética. Porém, aqui no Brasil, se eu falar guardião de umbral, na Umbanda, algum bandista, dentro do conceito de guardião de umbral, vai achar que é um Exu que trabalha no astral inferior. Não é que está errado, é que a palavra umbral tem vários sentidos. Tem o sentido ocultista que eu estou dando agora, de guardião de umbral e umbral como limiar, o sentido da área espírita do André Luiz, falar do plano astral inferior, e o sentido umbandista de falar de planos inferiores, e o guardião do umbral como um ser que toma conta, gerencia, um Exu de lei trabalhando nos planos inferiores. Então, toda vez que eu explico sobre umbral, eu vejo o olhar das pessoas, porque as pessoas não têm visão de conjunto. Elas estão numa área ou outra e às vezes ficam achando que é só aquela abordagem. Como vocês estão vendo, eu estou dando abordagem de conjunto. Estou explicando o nome umbral em vários contextos. E não é que um grupo está certo e o outro está errado. São maneiras diferentes de você conceituar um tema a partir de uma expressão. E isto causa confusão, como vocês estão observando. Por isso eu resolvi clarear esse tema para vocês e pegar temas, abordagens diversas para a gente chegar num elo comum, num núcleo comum, que agora vocês estão sabendo. Euri, só falta 1 minuto. Você está de sacanagem, cara. Eu não falei quase nada. Nós não estamos no meio do primeiro bloco ainda. Já passou um bloco. Pessoal, ele está pior do que o Tomás. Eu acho que o discípulo ultrapassou o mestre, o Euri aprendeu, e aí agora ele está fazendo pior que o Tomás. Então, a gente já está em cima da hora do intervalo aí já do primeiro bloco. Na volta, eu vou pegar o livro do Sanat Kumaraty, quero compartilhar os ensinamentos dele, mais algum texto que eu selecionar, e mais para frente eu vou pegar os outros temas que estão aqui, porque eu peguei vários temas que têm traduções, Euri, que geram confusão, porque são interpretações de cada área diferente no mesmo tema. Aí eu peguei vários tópicos sobre isso, que aí eu vou clareando e dando visão de conjunto. Fica legal poder fazer isso, eu acho que contribui para todos vocês que são estudantes de várias áreas, ter uma noção um pouco mais aberta sobre esses temas e não tão afunilada só com uma abordagem só. Então, daqui a pouquinho a gente volta. Aguenta aí, vamos para o intervalo, já voltamos já já. Você está ouvindo na Vibe Mundial, programa Viagem Espiritual, com o professor Wagner Borges. Você está ouvindo na Vibe Mundial, programa Viagem Espiritual, com o professor Wagner Borges. Ok, pessoal, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM, da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou o Wagner Borges, ali na parte técnica, meu fiel parceiro aqui, Euri, palmeirense, que não perde nenhum jogo do Verdão. E ele é assim, gente, quando ele não vai, outro dia ele estava gripado,
E aí ele estava de cama em casa, até faltou aqui na rádio, e tinha jogo do Palmeiras. E aí, pessoas viram ele no estádio, né? E falei, o Eury teve aqui. Eu falei, como que o Eury teve? Eu sei que o Eury está de cama, não foi nem na rádio. Mas nós vimos o Eury aqui. Como o Eury estava de cama, calculo eu que ele dormiu na hora do jogo, saiu do corpo e foi até o estádio assistir, se materializou, ficou lá e o pessoal pensou que era o Eury físico, era o Eury projetado, materializado dentro do... E acho que quando ele desencarnar, o plano extrafísico dele é no duplo ali do Allianz Parque aqui. Ele vai ficar flutuando ali meio... Aí vai aparecer um ser de luz e falar, passa, meu irmão. Falo, não, deixa eu ver o jogo do Palmeiras primeiro. Ele vai dar trabalho, viu, gente? Bom, vamos lá. Há algum tempo, eu peguei um texto do livro Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos, do mentor espiritual Sanat Kun Mahat, que é um dos mentores que me dá a honra de me passar material fora do corpo, eu volto e transcrevo. É um ser espiritual muito legal. Não é fácil ter contato com ele. Não é que é assim, olha, eu vou ali, seu Sanat Kun Mahat, eu sou o Wagner, quero falar com você. Ninguém vai dar bola para mim, gente, não é isso. Pelo trabalho que eu faço, esclarecimento espiritual, me dão acesso a certos níveis e certas consciências para eu aprender, voltar, transcrever ou compartilhar nas diversas mídias onde eu estou. Seja um livro, seja um texto na internet, seja YouTube, seja rádio, seja palestra, onde quer que eu esteja. Então eu tenho clara noção, e já falei isso aqui outras vezes, que boa parte das coisas que eu sei e que eu pude ver, eu não teria tido acesso se eu não trabalhasse compartilhando. Se fosse apenas para meu conhecimento, eu não teria muito, nem metade das coisas que eu já vi, o acesso. Então eu tenho clara noção do papel que eu ocupo dentro dessa enorme engrenagem chamada esclarecimento espiritual. Eu tenho um pequeno papel de ser um compartilhador, captar dentro do infinito, eu pequenininho, nesse infinito, capta aquilo, trago e pequenininho, como você também, todo ser humano compartimentado num corpo humano da Terra, a gente vai e tenta passar a interpretar aqui e compartilhar. Então o Sanat Kun Mahat, ele tem um templo extrafísico, eu já contei aqui, de estudantes de saídas do corpo, né? E ele me passou muitos textos e ele também trabalha no Templo das Águas Etéreas, que eu já contei aqui, onde espíritos desencarnados ficam no ambiente entre o duplo do plano físico e o plano astral para poder limpar as energias remanescentes do cordão de prata, calibrar o corpo espiritual para passar para outro plano. Recentemente eu falei nisso aqui no programa. Então, eu li um texto, pontuei e aí falei no programa, olha, se vocês quiserem eu posso trazer outros textos dele para compartilhar, e recebi um feedback nos comentários do programa que eu pude ver do YouTube, e também pessoas que mandaram mensagem no Instagram, que são ouvintes do programa e que mandam lá no meu Instagram. Então, novamente, eu trouxe um texto que eu captei fora do corpo do Sanat Kun Mahat, e agora eu quero pontuar parte a parte, trecho a trecho, com a minha interpretação aqui de ser humano espiritualista aqui na Terra por um tempo, numa linguagem humana, normal, natural, que você possa compreender. Um texto vindo do Sanat Kun Mahat tem aquele selo iniciático da profundidade. Então, às vezes, um tema profundo, alguém pode olhar e não entender. De repente, alguém pega esse tema e transforma numa linguagem popular mais normal. Esta profundidade chega até o outro numa linguagem mais normal. Isso se chama didática. Por felicidade, eu tenho essa habilidade, tá? De muito tempo. Por isso eu sou comunicador, palestrante, autor de livros, porque eu consigo pegar e converter da parte espiritual para a parte humana com linguagem natural e o melhor, sem prender ninguém em doutrina nenhuma. Eu não estou falando em nome de doutrina nenhuma. Eu estou falando em nome da luz, que é o que é superior a todos nós. Então vou pegar um texto e, lembrando, para quem não sabe, este livro está disponibilizado para download gratuito no site do IPPB, na seção de download de livros do site ippb.org.br. Vou repetir, ippb.org.br, seção de download. O livro está lá em português, também está em italiano, espanhol e inglês. E em breve vai entrar em alemão, ainda não foi diagramado. Quando for, eu aviso a vocês e confirmo.
e ele vai ter uma tradução para o francês também e o japonês para o ano que vem. Então aguardem, eu vou sempre informando. Então podem baixar o livro lá e outros livros que também estão lá meus e de autores amigos meus e autoras que autorizaram a disponibilização para o download gratuito dos livros, tá? Entrem lá, ippb.org.br, baixa o livro, não precisa pagar nada, é uma alegria poder compartilhar os textos desse grande mentor espiritual. Então, na página, vamos lá, página 81, tem um texto grande chamado Sementes Espirituais. Então, depois, se quiserem aprofundar, peguem lá e baixe o livro. Eu não vou passar todos os tópicos que estão aqui, porque é muito grande e alguns tópicos eu precisaria mostrar uma imagem ou outra. Então, eu vou pegar os principais e fazer uma releitura para vocês, tá bom? Vamos lá. O conhecimento do ser é o fogo que queima a erva seca da ignorância. Quando se fala o conhecimento do ser, pessoal, não se está falando do conhecimento intelectual no corpo mental da gente, não. Quando você fala o conhecimento do ser, é a consciência, além dos veículos de manifestação. Não é o invólucro mental, o intelecto. É a consciência além. É tudo que a consciência pode somar, integrar, melhorando seu nível de percepção, lucidez e avanço na seara evolutiva. Então, o conhecimento do ser queima toda a ignorância, né? Aqui no caso, ele está usando... Deixa eu botar... Eu fiz, como vocês sabem, recentemente, eu operei a catarata do olho esquerdo. O ano passado tinha operado do direito. E aí eu não preciso usar mais óculos para visão média à distância, eu era míope, mas eu preciso aqui para ler, tá? Então, o conhecimento do ser é o fogo que queima a erva seca da ignorância. Eu vou dar um exemplo. Eu falo assim, Euri, eu soube que você foi no ritual do fogo pela 100ª vez. E aí, cara, você despertou tua consciência indo no ritual do fogo? Eu acho que você pode até ter um amor por aquilo, mas não será uma passividade repetir um ritual milhares de vezes e não acender a consciência? Então, Euri, que tal você mergulhar para dentro de você mesmo, no teu coração, acender o fogo do discernimento e queimar sua ignorância? Acende o fogo da alma dentro de você. Isto é a meditação. Então, na tradição yogi, nos Vedas antigas, haviam rituais ao deus Agni, que é claro que aquilo tem uma egrégora, tem uma função religiosa. Não é isso que eu estou falando. Tem seu valor, já falei de rituais aqui em outros programas anteriores. Mas eu estou questionando, não é aquilo, mas a passividade do Euri ao olhar aquilo. Ele vai para o ritual numa passividade enorme e não volta melhor daquilo. O caráter dele não melhorou. E aí o sábio Shankara, no século VIII d.C., com o livro Viveka Chudamani, que é um divisor de águas, ele quebrou esse padrão e tirou o poder do sacerdote do ritual védico lá no templo e puxou para dentro dizendo, se Deus está fora, também está dentro. Para que eu vou acender uma fogueira fora se eu já acendi dentro? E aí eu despertei, encontrei o divino em mim mesmo. Então não preciso encontrar o divino num ritual de uma doutrina lá, se eu já encontrei dentro de mim mesmo. Então é isso que o Sanat Kumaraty está falando aqui como o conhecimento do ser é o fogo que queima a erva seca da ignorância. Gente, que ritual de fora vai queimar sua ignorância por dentro? Então, você pode frequentar um ritual ou não, mas a tarefa de você queimar suas tolices é dentro de você como é dentro de mim. Se chama despertar da consciência. Vamos lá. Nas asas do equilíbrio, entre no coração espiritual e perceba a efulgência do próprio ser. Perceba a realidade além das referências sensoriais, porque tudo é um. Esse conceito de tudo é um, ele é um conceito ensinado na área do Vedanta, que é um dos grandes sistemas filosóficos do hinduísmo, onde se fala do conceito de Advaita Vedanta, que aqui no Ocidente ganhou o nome de monismo. Então, esse conceito diz que Brahman, o absoluto, está em tudo, que seria algo paralelo ao conceito hermético do todo que está em tudo. Se está em cima, está embaixo, está à esquerda, está à direita, está dentro, está fora. Então, esse conceito é Brahman em tudo. Então, tudo é um, tudo é ele, seja você, seja o outro, qualquer coisa. Tudo é ele, tudo é um. Há uma unidade indivisível, interpenetrante a tudo. Seria como um cristão dizendo, Deus é um, Deus está em tudo. Agora, Deus não está só lá em cima, está embaixo, está à esquerda, à direita. O Senhor de todos os espaços interpenetra
todos os espaços e além do espaço, além do tempo, tudo. Então é este conceito que ele está falando. Mergulha no seu coração espiritual e encontra o ser, encontra o um, a noção que o seu intelecto às vezes fala. O eterno lá em cima e nós cá embaixo. Dentro do coração, não existe em cima ou embaixo. Tudo é um, tudo é o divino. Vamos lá. O grande arcano, pessoal, é mistério. O grande arcano só se revela nos átrios luminosos da câmara secreta do coração espiritual. O mestre reside ali. É ele quem determina o momento do encontro, baseado no trabalho que o servidor espiritual realiza no mundo. O que está dizendo? O Euri é o neófito. Ele vai vencer as provas iniciáticas. E ele então entra, avança, levanta o arcano, levanta o véu dos mistérios. E onde que esse véu é revelado? Quando você fala, ele passou para outra câmara, para outro grau, isso é dentro do coração dele. Houve uma melhoria, uma camada dele se desdobrou em cima de outra camada. Eu vou dar um exemplo clássico. Paulo de Tarso, na estrada de Damasco, né? Doutor da lei, perseguidor dos cristãos, cai de joelhos como se fosse um desmaio ou um estado alterado. E aí ele diz que ouvi Cristo falando, Saulo, Saulo, por que tu persegue a mim e aos meus? Quando ele retorna desse estado, ele está cego. E aí um sábio, né, vai e utilizando saliva, né, passa nas pálpebras dele, abriga ele em casa e 3 dias depois ele volta a ver. E aí se torna o maior pregador dos ideais cristãos. E aí o Paulo de Tarso lança uma frase fantástica, clássica, que eu particularmente gosto muito e também uso nos meus textos. Ele diz, caíram as escamas dos meus olhos e agora eu vejo. Todo mundo achou que esse cair as escamas dos olhos porque ele voltou a enxergar fisicamente. Não era isso. Durante a queda dele na estrada de Damasco, ele percebe uma outra condição, o Cristo falando com ele. É uma experiência de corpo mental, quiçá até fora do corpo, enquanto ele está ali, quedado num estado alterado. Então, quando ele fala cair as escamas dos meus olhos, não era a cegueira temporária que ele voltou a enxergar, era a cegueira da consciência. Ele, perseguidor de cristãos, orgulhoso pra caramba, arrogante pra caramba, agora tinha quebrado todo esse padrão, feito uma reciclagem reencarnatória, dentro da própria vida ele mudou tudo, uma reciclagem de vida e se torna um propagador dos ideais cristãos. Então, se eu comparo ele como Paulo, né, pregador, e ele antes como Saulo, perseguidor de cristãos e doutor da lei, nem parece o mesmo cara. Parece que o anterior morreu e renasceu em si mesmo. Cair as escamas dos meus olhos. As escamas é todo o estado inferior de consciência dele antes, e quando ele fala que vê, é porque ele agora vê a luz do céu interpenetrada nas coisas, e aí ele diz também depois, todos dormem, porque ele tinha alcançado um nível de consciência um pouco acima do que ele tinha antes, e agora ele via com um novo olhar as coisas. Vamos lá. Medite, não, essa aqui é uma prática, eu precisaria de imagens, vamos lá. A pedra filosofal do espírito é o amor. Por sua ação, o homem antigo, oxidado pelo vil metal de suas emoções distorcidas, transforma-se no ser de ouro que mora na câmara secreta interior. Esse é o conceito clássico da alquimia, pessoal, aonde dentro do contexto europeu, séculos atrás, se falava da alquimia, onde os alquimistas buscavam o conhecimento da pedra filosofal para transformar o vil metal em ouro, numa espécie de alquimia de transmutação. Nos meios ocultistas europeus, quando você fala de alquimia, não era a busca do ouro de fora, era a transformação por dentro, onde o neófito, o calouro ou caloura, enferrujado de medo, passa pela iniciação, passa pelo cadinho da experiência, pela pedra filosofal iniciática e se transforma em ouro, que é o ser dourado consciente de si mesmo. Então, se você fala alquimia interior, é a transformação do ser antigo num ser renovado, como se o antigo morresse para surgir o novo em si mesmo. Isto é, iniciação, alquimia interna espiritual, que é o que o Sanat Kumar está dizendo, que a pedra filosofal real do espírito é o amor, porque o amor é o que transforma a gente, sem amor ninguém avança. Vamos lá. Os iniciados servem espiritualmente no mundo por amor.
Eles percebem o ser efulgente em cada homem. Eles percebem a sabedoria de Osíris no brilho dos olhos, a compaixão de Ísis no coração e a radiância dourada de Horus na aura. Medite nisso. Ele está usando aqui uma referência egípcia, porque Sanat Kumaraati, no passado, passou pela iniciação clássica do Egito e também as iniciações em várias linhas do hinduísmo na Índia. Ele junta essas duas linhas dentro do trabalho dele do lado de lá, adaptado para os espiritualistas modernos do Ocidente. Então, quando ele fala que os iniciados servem espiritualmente por amor, como eu já comentei tantas vezes aqui, nenhum de nós é dono da luz, nós somos servidores da luz, auxiliares de serviços gerais da luz, então somos servidores. E qual é a grande alegria da nossa vida? Servir a um propósito maior enquanto na carne. Mas nenhum de nós é missionário, especial, não é nada disso. Nós temos a grande sorte de estarmos conscientes desses estudos espirituais, e isso nos traz o contentamento dentro de servir uma causa maior do que o nosso próprio ego, de estar aqui para fazer algo, mas não por obrigação, não por medo, não por ser missionário, nada disso. Isso é tudo coisinha do ego da gente. Estou falando a consciência, puxa, fiz algo legal, caramba, que bacana, ainda bem que a luz me colocou aqui para fazer, sem o alto ter me colocado aqui, como é que eu faria isso? Então agradeço ao alto por tudo que eu estou podendo fazer de serviço aqui. E quando fala Osíris, dentro da tradição clássica do Egito, Osíris, o pai, Ísis, a mãe, Horus, o filho, né? Então ele fala a sabedoria de Osíris no brilho dos olhos, a compaixão da mãe Ísis no coração e a radiância dourada do Horus na aura. Se fala muito espiritualmente que a referência do deus Horus, cabeça de falcão, o filho divino, no contexto egípcio, era uma irradiação dourada de ouro, a irradiação dos iniciados, que não era o ouro enquanto metal precioso, mas o ouro de uma aura brilhante, dourada, cheia da luz superior. Então, por isso ele fala Osíris, Ísis e Horus, né? Já aqui está sendo usada a expressão mais com os caracteres latinos. Segundo alguém fala, Oxiri, né? Por exemplo, Ísis tem outros nomes, né? Se eu não me engano, é que eu não me lembro agora, Proserpina, por exemplo, Osíris pode ser chamado Asset, eu não me lembro exatamente, mas estou usando os nomes em latim. Pensamentos negativos não prejudicam somente no nível mental, eles também se instalam no corpo e prejudicam os órgãos. É por este motivo que os iniciados de todos os tempos sempre insistiram no combate ao ego inferior e seus asseclas contumazes, que são o orgulho, o medo, o egoísmo e a maldade. O único remédio eficaz é a sinergia de dois elementos vitais na consciência, que são discernimento e amor em todos os procedimentos. Na visão do Sanat Kumaraati, gente, pensamentos negativos, eles não são algo apenas no nível mental, eles criam repercussões no organismo, vamos chamar de repercussões psicossomáticas, que a medicina conhece bem, mas esse conhecimento já é antigo da medicina chinesa, por exemplo, de que determinadas emoções afetam os órgãos, e o conhecimento ocultista também fala isso há muito tempo. E uma coisa importante, viu, pessoal? Se eu penso mal algo do Euri e fica emanando pensamento ruim, as minhas formas mentais e ondas mentais podem até chegar nele. Se vai influenciar ele ou não, depende de como o Euri está. Se ele está com a aura dele boa, isso nem chega nele. Se ele está mal, isso pode chegar e deixar ele pior. Então, existe obsessão de um ser encarnado para outro encarnado. Eu daqui posso tentar prejudicar o Euri com poder mental ou energia. Isso é um assédio psíquico feito mentalmente. Então eu estou aqui pensando mal do Euri. Eu posso irradiar, Euri, o mal que for para você, mas tem algo que eu não estou notando. Antes que esse mal chegue a você, ele já estava na minha mente. Eu sou a origem daquilo. Eu projeto o efeito, que é essa carga pesada para ele. Mas aonde está a origem desta carga pesada? Na minha mente. Eu posso tentar ferrar o Euri, mas se a origem daquilo está em mim, eu já estou ferrando a mim mesmo na base. E se eu penso mal do Euri, o Euri está bem, aquilo não chega, mas eu já pensei o mal, aquilo já está em mim. Então, é um prejuízo enorme. Quando você acalenta coisa ruim, negativa na mente, isso se reflete
no seu lado de saúde física, mental e emocional. É um conhecimento antigo este. Vamos lá. Pés enlameados de arrogância não podem pisar no átrio do templo iniciático do coração. Pessoal, eu não consigo entender. Muita gente que estuda a parte espiritual. Como é que alguém quer galgar uma ascensão espiritual, uma transformação, um plano superior, um planeta superior, seja lá o que for que a pessoa almeja, como é que ela quer galgar um nível avançado sutil se ela está cheia de tranqueira e atraso dentro dela mesma? Então, você não tem como subir uma montanha carregando um saco de pedras pesadas, elas vão puxar você para baixo. Precisa tirar as pedras para ficar leve e subir direitinho. Como alguém quer falar de ascensão espiritual carregando um monte de pedras de mau humor, de maldade, de pessimismo dentro dela mesma. Não bate, não tem ressonância, não tem sintonia com o que a pessoa está buscando. Então, hoje, muitas pessoas falam de ascensão espiritual, alcançar um nível espiritual, ou isto ou aquilo. Só que você olha claramente e vê que ele é um ser humano semelhante a todos os outros, a eu, a vocês. Nós somos muito parecidos. Nós não somos uma maravilha. E nós não somos uma coisa horrível. Somos uma mescla de qualidades e defeitos tentando melhorar. Então, como alcançar um nível superior carregando coisa inferior dentro? Como que as pessoas não notam esse detalhe? Então aqui o Sanat Kumar está falando, pés enlameados com a lama do ego não vão conseguir entrar na câmara secreta do coração e alcançar o ser eterno dentro dela mesma. Os pés enlameados sujam a senda espiritual. E quando ele fala pés enlameados, de ego, cheio de coisa ruim de caráter, projetando sombra e lama numa trilha que seria de luz. E isso é um alerta muito importante que ele faz aqui. Vou repetir, pés enlameados de ego não podem caminhar na senda espiritual. Pessoas com intenção pusilânimes e escravas de desejos mesquinhos são refratárias à responsabilidade e ao aprofundamento consciencial que os temas espirituais merecem. Parece que a maturidade espiritual as assusta intensamente. Parece que elas têm medo do divino que mora dentro delas mesmas. Na visão do Sanat Kumar, pessoas pusilânimes e escravas de desejos mesquinhos são refratárias à espiritualidade superior. Pessoal, eu trabalho com isso há muitas décadas. Então, muitas pessoas que buscam estudos espirituais estão mais atrás de fenômenos do que de despertar a consciência ou alcançar uma sabedoria nelas mesmas. Elas querem o poder, elas não querem a sabedoria, tá? Que é o poder de um fenômeno, fazer isso, fazer aquilo, me dar essa técnica aqui, vou fazer um curso para isso. Agora, dentro dela, pode continuar o mesmo estágio anterior, ela só está acumulando conhecimento sobre fenômenos parapsíquicos nos temas que ela está estudando. É diferente de um estudante espiritual com conteúdo e caráter estudar as mesmas coisas, sendo que os fenômenos parapsíquicos não vão desviar ela do despertar da consciência, que é o verdadeiro objetivo, é a consciência melhorada, o caráter melhorado, não é o fenômeno. Embora tudo isso pode se tornar um combo para alguém que estuda tudo isso de forma integrada. Então, pessoal, o Sanat Kumar alerta, isso está exatamente aqui no tópico 12. Esse óculos aqui agora, eu tenho que botar e tirar esse negócio toda hora para ler. O que ele está falando? Essas pessoas pusilânimes, né? Elas, como querem fenômenos, quando esbarra com um conhecimento mais profundo, arrepia caminho. Não é isso que ela quer. Hordas e hordas de estudantes espirituais em vários níveis procuram um fenômeno. Quando depara com algo de responsabilidade, chamando ela para um aprofundamento, a maioria não aprofunda. Não é isso que elas querem. Isso explica tanta gente buscando temas espirituais e pouca gente realmente melhorando por dentro de si mesmo. O que você tem é toda uma coisa externa das pessoas girando, mas melhoria de caráter, que é o importante nisso tudo, nem sempre é o que acontece. E todos nós estamos nessa senda tentando melhorar e não ficar preso a coisas levianas e abordagens periféricas. O objetivo é aprofundar e melhorar a consciência. Ou melhor, se não for para ser feliz, não for para melhorar o caráter, para que estudar
esses temas. Eu vou parar aqui, o Eury deve ter adiantado o relógio, está avisando que acabou de novo. Tem metade desse material ainda, porque ele é muito grande. Eu vou dar sequência no próximo programa. E como eu vou vir gravar amanhã, o de domingo vai ser a sequência desse material no segundo bloco. E no primeiro eu vou fazer como eu fiz aqui, tradução e comparação de alguns termos da área espiritual. Tá bom? Eury, obrigado aí pela ajuda. Pessoal, obrigado por vocês estarem assistindo aí no YouTube o programa ou ouvindo pela rádio ou pela internet. Um abraço. Há almas boas, tranquilas e magnânimas, que, como a primavera, fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.